Me pediram dicas para o segundo dia do Enem de 2025. Eu me chamo Vinícius, sou graduando em matemática na USP e em 2023 eu fui duplamente aprovado aí na USP, ok? Além de ser aprovado aí em mais de 8 universidades federais, se a gente for contar utilizando o SISU. Então eu realizei o Enem e eu tive uma nota aí bem satisfatória que me permitiu essas aprovações. E aproveitando que o pessoal me pediu algumas dicas, cá estou eu hoje para falar aí para vocês algumas coisas que podem ajudar no seu desempenho lá no domingo. E eu acho bem interessante eu retomar com vocês que nesse segundo dia vocês vão ter dois cadernos, um de ciências da natureza e um de matemática. E nisso daí, o caderno de matemática possui 45 questões, ou seja, você precisa fazer ali uma gestão de tempo, ok? Para estar conciliando essas questões e conseguir realizar todas elas dentro de um período de tempo. A segunda informação que é bem importante é que o caderno de matemática ele possui um peso muito alto, ou seja, se você acertar 30 questões de humanas e 30 questões do caderno de matemática, muito provavelmente a sua nota de matemática vai ser bem mais alta que a sua nota de humanas, porque os pesos são diferentes, ok? E se você não estudou muito aí durante esse ano, você está aí nessa última semana e você pretende se preparar um pouquinho mais para essa prova, eu recomendo que você faça os seus estudos bem focado na resolução de questões. Não adianta você ficar tentando recuperar todos os temas, aprender de forma aprofundada alguns assuntos, porque o tempo é curto, vocês estão em cima da hora. Então, se você está como treineiro, você vai ter o tempo do ano que vem para estudar mais, mas se essa já é a sua versão para valer, foque em resolver o máximo possível de questões até o dia da prova, que isso vai trazer diferença. E eu já queria aproveitar para estar anunciando aí o meu aulão que a gente vai ter nesse final de semana, exatamente. No sábado, vou até olhar o dia aqui, ó. Sábado, dia 15, 1 hora da tarde, a gente começa aí o nosso aulão, a gente vai fazer uma revisão de geometria plana, geometria espacial e resolver vários exercícios, ok? Para que vocês realmente entendam aí um pouco como é que a prova funciona e consigam aí relembrar alguns assuntos. Outra dica bem interessante é que vocês comecem a resolução das questões de vocês no dia da prova pelo comando da questão, ou seja, você olha primeiro lá para baixo o que que aquela questão está pedindo e depois você vai interpretar o texto, o gráfico, a tabela, o que quer que seja. Às vezes você não precisa nem ler o texto da questão, você já pode ir direto para a tabela se você entender ali pelo comando o que a questão quer que você faça, ok? Eu resolvi várias questões aí dessa forma. Vocês podem estar olhando aí a nossa playlist do Enem, que eu resolvi algumas questões aí do Enem do ano passado, e a gente aplica aí essa técnica. E a próxima dica para esse vídeo é que eu resolvi colocar aqui no caderninho alguns temas que sempre caem na prova do Enem. Então deixa eu falar para vocês, a gente tem porcentagem e juros, é um tema que sempre cai. A gente vai revisar lá no nosso aulão, então estejam presentes. Regra de 3 é fundamental para praticamente todos os temas que vocês utilizam dentro do Enem. Vocês conseguem aplicar isso dentro das proporções ali, dentro da porcentagem, e facilita muito as contas e interpretações. Grandezas diretas e inversas. Às vezes só aplicar a regra de 3 não adianta, ok? Você tem que saber se você vai poder fazer a multiplicação cruzada ou se pode fazer ali em linha para já adiantar os seus cálculos. Geometria plana e geometria espacial. A plana ela envolve ali áreas, ok? E a geometria espacial a gente vai mexer ali com volumes e áreas de sólidos, ok? Funções sempre cai, primeiro grau, segundo grau, às vezes cai ali umas exponenciais, logarítmicas, e é bastante interessante que vocês tenham alguma revisãozinha sobre isso, ok? Principalmente de primeiro e segundo grau. Lembrando que também pode cair função seno, função cosseno. Por fim, PA, PG e unidades de medida. Unidade de medida é fundamental aí. Às vezes você errar 1 metro quadrado, 1 metro cúbico, pode custar uma questão que é uma questão às vezes simples e por conta de uma unidade de medida você acaba errando. E vocês devem se perguntar se eu tenho algumas dicas para vocês quanto a tempo de prova e o próprio dia. Bom, eu recomendo fortemente que vocês não fiquem preocupados com a prova. Tentem ir o mais calmo possível, porque às vezes a gente fica nervoso e se sabota.
Então, se você estiver tranquilo, fazer a prova ali com tranquilidade, ir calmo no dia, isso já vai te adiantar muita coisa e você vai ter um desempenho muito melhor do que se tivesse nervoso. Então, faça ali no dia da prova um dia bem tranquilo. Acorde de boa, coloca sua musiquinha ali, aproveite realmente até o tempo de você iniciar a sua prova, porque isso daí vai trazer outro resultado, tudo bem? E a minha dica quanto a tempo funciona da seguinte forma: quando eu estava praticando ali essa prova para valer, que foi lá em 2023, eu vou testar esse ano também, eu vou fazer essa prova, mas o meu foco é matemática. Eu quero gabaritar a prova, então eu não vou seguir aí essa mesma estratégia, ok? Mas quando eu estava lá em 2023, que o meu foco eu precisava fazer tanto o caderno de natureza quanto de matemática, eu começava pelo caderno de natureza. Então, eu fazia um apanhado ali das questões que são mais fáceis, e geralmente nos primeiros 30 minutos de prova eu já conseguia responder ali cerca de umas 10 questões de natureza que já iam facilitar. Era aquelas questões mais fáceis que você lia um textinho pequeno e aí já tinha que ter um conhecimento prévio e você já matava essa questão. E aí depois disso eu começava pelas mais fáceis de matemática e ia vendo ali o nível como é que estava. Se eu estava numa questão e eu gastei pouco tempo nela, mas eu percebi que eu não sabia, eu já pulava, porque não ia ter um milagre que fizesse eu lembrar da fórmula naquela hora. Então, e se eu tivesse numa questão que eu já percebia que ela era difícil, que eu já gastei um tempo interessante, aí eu não pulava, porque se eu pulasse, eu ia precisar ali estar lendo ela inteira de novo depois. Então, eu sempre baseava bem o meu tempo para não ficar muito tempo em uma questão difícil. Acerte o máximo de questões fáceis que você puder, porque o TRI ele conta da seguinte forma: quanto mais questões fáceis você acerta, melhor é. Eles vão entender o quê? Como assim você está acertando questões que são difíceis e não as fáceis? Não é que eles abaixam, mas você não atinge aí a nota mais alta que você poderia ter. Porque acertar 30 acertos acertando as fáceis, mais questões fáceis, e acertar 30 acertos acertando as difíceis e errando as fáceis, vocês vão ver que quem acertar mais as questões fáceis vai ter uma nota maior do que quem acertou menos das fáceis. Meio confuso, talvez? Mas, enfim, priorizem as questões fáceis. Por fim, eu desejo a todos aí uma última prova. Espero vocês lá no sábado para assistirem o aulão que eu vou estar ministrando aqui no YouTube. E se vocês gostaram desse vídeo ou pretendem assistir a esse aulão no sábado, já se inscreve no canal e ativa o sininho para vocês não perderem a notificação. Já deixa anotado aí no calendário, tudo bem? E eu espero vocês lá. Obrigadão e até